Você que pode, abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu trago uma palavra de encorajamento. Nós temos por costume ler todos os pedidos de orações que vocês anotam ao chegar na igreja. Nós também fazemos o nosso. E é muito comum, antes de nós entrarmos para esse momento de oração, nós pararmos e ler. E diante disso, a gente percebe que alguns movimentos que a nossa igreja ela está tendo. Tem época que os pedidos de orações, eles são mais intencionais na área da família. Outros, na vida espiritual, vida financeira. Mas, diante daquilo que nós temos lido nos últimos tempos, nós temos percebido, que muitas pessoas têm pedido pela vida espiritual. Testemunhado momentos de dificuldade, momentos de aperto. E diante disso eu me coloquei no Senhor e pedi uma palavra para essa noite. E Ele me levou até o livro de Hebreus, no seu capítulo 10, versículo 32. Então, você que pode, abra a sua Bíblia, o seu smartphone. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Está escrito assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto como opróbrio, quanto de tribulações. Ora, vocês foram coparticipantes com aqueles que desse modo eram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, mas também aceitaram com grande alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eu vou repetir. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, ele não tardará. Todavia, o justo viverá pela... Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai lindo, muito obrigado pela oportunidade de semearmos na sua casa. Já te sentimos em meus louvores. Já tivemos a oportunidade de nos derramar em um tempo de oração. Agora vamos meditar na sua palavra. Que nada seja capaz de roubar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, nem eu mesmo. Que o Senhor flua e que os nossos corações estejam arados como uma boa terra, preparados para a boa semente. Eu declaro em nome de Jesus, mentes cativas, corações presos ao Senhor, que nada seja capaz de nos distrair, que nada seja capaz de impedir o que o Senhor quer fazer nessa noite. E eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa mensagem, ela tem o endereço certo. Como o próprio autor diz, os iluminados. Iluminados são aqueles que um dia tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo. Judeus que outrora seguiam a religião judaica, mas a partir de um encontro com a verdade, eles tiveram os seus olhos abertos e agora eles vivem a verdade dos céus aqui na terra. O próprio autor vai dizer em Hebreus 6, capítulo 4, que esses homens, os iluminados, eles de alguma forma participaram do reino vindouro, experimentaram pelo Espírito Santo um pouquinho da verdade do mundo que há de vir. Então, esses homens agora estão vivendo uma vida nova. Porém, diante dessa nova possibilidade, diante dessa nova perspectiva, esses homens, eles começam a sofrer grande pressão, grandes perseguições, grandes dificuldades em continuar acreditando, em continuar servindo. Por quê? Porque eles enfrentam dois grandes inimigos dentro desse contexto. O primeiro, a religião judaica. E o segundo, Roma. Nós estamos falando do início da igreja. E todas as vezes que nós lemos sobre o início daquilo que Jesus fez, nós vamos perceber que não só Jesus, mas também os discípulos, eles sempre sofreram grandes perseguições. Afinal, de alguma forma, tentavam fazer com que essa verdade fosse suprimida.
Os judeus, nesse contexto, eles estavam passando por um tempo igual a esse. E diante desses obstáculos, alguns estavam apostatando da fé. Alguns irmãos estavam abandonando a convicção. Estavam sucumbindo às pressões que eles estavam vivendo. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não vivemos situações assim? A nossa fé consolidada, vivendo coisas maravilhosas no Senhor, até que o cenário começa a ficar totalmente adverso. O mar começa a se levantar, as tribulações começam a vir, e de alguma forma nós somos tentados a abandonar essa vida, a abandonar as nossas crenças e voltar a ser aquilo que nós éramos. Quem de nós nunca ouviu, ou quem sabe sentiu na pele, aquela expressão que diz assim: depois que eu me converti ao Senhor, a minha vida... Depois que eu me converti, a minha vida piorou. Eu comecei a passar por algumas dificuldades, eu comecei a passar por algumas lutas, e nesse momento nós somos tentados a retroceder, a voltar, a abandonar tudo, porque um caminho sempre vai ser aberto para que de alguma forma a gente não viva o caminho que Deus estipulou para nós. Um caminho sempre vai ser aberto para que você empreenda a fuga e não passe por um momento de adversidade e não passe por um momento de deserto e corra para um lugar seguro. Mas, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós percebemos que todos os homens que foram chamados para viver coisas extraordinárias em Deus, eles foram preparados no deserto. A adversidade, a luta, os gigantes, eles se tornaram a grande escola de Deus para a vida dos discípulos de Jesus. Esse lugar que nós tentamos de todas as formas fugir, esse lugar que nós não gostamos de estar, e quantas vezes, estando ali, nós pedimos ao Senhor: me tira daqui, faz alguma coisa, me mostre o caminho. E não percebemos que é nesse lugar que Ele vai se manifestar e se revelar para nós, criar experiências para que a nossa fé cada vez mais seja solidificada. E os nossos irmãos estavam vivendo isso. Eles estavam sucumbindo. Até que o autor de Hebreus, e não existe um conceito claro sobre quem escreveu o Hebreus. Alguns irmãos afirmam, algumas correntes teológicas afirmam que foi Paulo, mas de certo é que o autor ele tinha uma preocupação: escrever para reforçar a supremacia de Jesus Cristo, escrever para mostrar que a partir do momento que eles experimentaram essa verdade, a partir do momento que eles viveram essa vida nova, já não existia mais possibilidade de voltar a viver aquilo que era velho, de voltar a uma vida antiga. Por quê? Porque agora eles conhecem a verdade. E quando nós temos acesso à verdade, irmãos, nós não nos conformamos em viver qualquer coisa. Quando a verdade é descortinada diante dos nossos olhos, não é mais qualquer coisa que vai suprir a nossa alma. Então, o autor já, no capítulo 1, vem falando sobre esse Jesus. E ele diz que antigamente Deus falava através dos pais. Antigamente Deus falava através dos profetas. Mas agora, naquele tempo, nesse tempo, Deus resolveu falar através de Jesus Cristo. Esse Jesus que é o sacrifício perfeito. Esse Jesus que criou um caminho vivo que nos leva de volta ao Pai. Esse Jesus é maior que Moisés. Esse Jesus é maior que Abraão. E ele é maior do que qualquer sacerdote que já pisou nessa terra. O que o autor está tentando mostrar para eles? Olha, vocês experimentaram Jesus Cristo. Se vocês agora sucumbirem, voltarem, regredirem para a religião judaica, vocês não vão conseguir mais prestar o culto da forma que vocês prestavam. Por quê? Porque tudo aquilo que vocês aprenderam serviu até um certo tempo. A partir de agora, Jesus Cristo é que fala as verdades de Deus aqui na terra. Então, não adianta mais vocês pensarem naquilo que para trás ficou. Não adianta mais vocês tentarem regredir. Por quê? Porque já não existe mais possibilidade a partir do encontro com essa verdade, irmãos. Todas as vezes que nós estamos num tempo de dificuldade, Satanás tenta de alguma forma
fazer com que a gente volte a ser aquilo que um dia nós fomos. Todas as vezes que nós estamos em um momento de deserto, um caminho para esse lugar, o lugar que nós lutamos tanto para sair, um lugar que nós fomos alcançados por essa graça, um caminho, a nossa alma tenta nos levar para lá. Mas, quando nós entendemos aquilo que nós vivemos, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós não aceitamos esse destino como realidade. Sabe por quê? Porque agora já não existe mais a possibilidade de vivermos sem Jesus Cristo. Então eles eram pressionados pela religião e eles eram também pressionados por Roma. Roma, a capital do império, era muito influenciada pelas narrativas que a religião judaica falava a respeito dos cristãos. Nesse contexto, a igreja que recebeu a carta de Hebreus ainda não tinha sido perseguida de uma forma física. Era apenas uma pressão religiosa. Mas, dentro do contexto daquela região, algumas pessoas já estavam sofrendo perseguição de forma física. Nós sabemos, e isso fica muito claro no livro de Atos, a partir do capítulo 4, que quando Jesus morre, existe a impressão nos religiosos que o movimento que ele tinha iniciado não prosseguiria. Nós vamos perceber em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, os religiosos chamando os discípulos e falando: olha, nós já não falamos para que vocês não falem mais desse nome. Vocês espalharam o nome de Jesus Cristo em toda Jerusalém. Vocês não param de falar aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram. E aqueles homens então respondem, os discípulos: olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E a partir do capítulo 7, a gente vê na vida de Estevão, diante do Sinédrio, uma perseguição ganhar uma nova dimensão. Quando Estevão é apedrejado, quando o primeiro mártir vem. Então, ali vai surgir um homem chamado Saulo, que a palavra vai dizer que aspirava a ameaça de morte contra o povo de Deus. Por que eu estou contando essa história para você? Eu estou querendo te mostrar que a pressão que nós vivemos hoje, por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes seja desconfortável, não se compara ao que os nossos irmãos viveram. E o mesmo Deus que acompanhou eles diante desse cenário é o mesmo Deus que está te acompanhando no que você está vivendo hoje. Porque Ele prometeu que nós não estaríamos órfãos. Ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Então, Saulo se levanta. Ele consente com o apedrejamento de Estevão e logo depois, a palavra vai dizer que os cristãos, eles começam a se espalhar, um tempo que nós chamamos de diáspora ou dispersão. Os cristãos, com medo dessa perseguição, com medo da morte, eles começam a ir para todo canto. Nesse momento, a palavra ela começa a ser pulverizada. Homens e mulheres comuns começam a abandonar suas casas, abandonar suas famílias, seus empregos, por causa dessa verdade, e correm por toda aquela região, espalhando sobre quem é Jesus Cristo. A ideia de sucumbir a essa verdade, a ideia de suprimir a tentativa que eles fizeram, só serviu para que, de alguma forma, o evangelho avançasse mais. E esse é o desejo de Deus nesse tempo, que aquilo que nós vivemos, que os desertos que nós enfrentamos só sirva como um cenário perfeito para um lindo testemunho. E a partir desse testemunho, a palavra de Deus alcance mais pessoas. Outras pessoas sejam edificadas pelo que Deus está fazendo com você. Porque uma coisa é nós falarmos do que nós vemos. Outra é nós falarmos daquilo que nós estamos vivendo em Deus. E as experiências mais incríveis são geradas em tempos de impossibilidades. E nós sabemos que depois Saulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com a verdade e agora ele se converte e Jesus troca o seu nome, ele se transforma em Paulo e a partir dali ele se torna um grande propagador do evangelho. Porém, outros tiranos começam a aparecer e dentro desse contexto dos hebreus, no ano de 67, o imperador romano chamado Nero, ele resolve voluntariamente colocar fogo em Roma. Ele cisma porque ele já estava próximo da sua morte e ele queria acabar com tudo. E ele incendeia Roma. Quando ele percebe que a população tomou ódio daquilo que ele fez, ele se sente tão pressionado que ele coloca a culpa em Paulo. Agora,
uma perseguição que era velada se torna pública. Todo homem tem o direito de caçar um cristão. Todo homem tem direito de fazer o que quiser com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E é nesse tempo que irmãos nossos são levados aos coliseus. É nesse tempo que irmãos nossos, eles são lançados em fornalhas. É nesse tempo que os nossos irmãos são obrigados a lutar contra os gladiadores para servir de espetáculo, para serem totalmente expostos e, de alguma forma, amedrontar novas pessoas a servirem a esse Jesus Cristo. Nero era tão louco que no jardim da sua casa ele resolveu colocar algumas cruzes. E ele pegava cristãos e ele enchia de cera, pendurava naquela cruz e ele incendiava os nossos irmãos. E de uma forma de chacota, eles falavam: esses são os que iluminam. Só que uma coisa chamava muita atenção nesse tempo, que era, homens e mulheres, crianças, preferiam ir para esse lugar do que negar esse Jesus. Porque todas as vezes que um discípulo de Jesus era pego, ele tinha a possibilidade de negar. Ele tinha a possibilidade de rejeitar Jesus e voltar a viver segundo o costume, a religião judaica. E intrigava a população, porque é muito comum relatos como o de Eusébio, que nesses momentos os irmãos cristãos começavam a louvar, começavam a cantar. E diante desse cenário, as pessoas ficavam intrigadas. E elas também se sentiam impulsionadas a de alguma forma experimentar isso. Por quê? O que é isso tão maravilhoso que homens e mulheres preferem morrer do que negar? O que é isso que é tão poderoso que as pessoas preferem ver os filhos queimados do que rejeitar? E sabe o que esses homens e mulheres viram? A mesma coisa que nós vimos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, Ele se ofereceu como sacrifício sobre os nossos pecados e pagou uma dívida que era impagável, uma dívida de pecado, e agora nos deu a possibilidade de viver uma vida nova nele. John Foxe, no seu livro dos Mártires, vai dizer que é nesse tempo que Pedro ele é martirizado. E ele vai narrar uma história que também é confirmada pelo Eusébio, que é um historiador, que diante dessa ameaça, diante do que estava acontecendo com os nossos irmãos cristãos, os irmãos começam a ficar com muito medo. E eles conseguem convencer Pedro a sair daquele lugar, a fugir da cidade. Só que Pedro então empreende fuga, e quando ele chega no portão da cidade, ele encontra Jesus Cristo. E ele, muito assustado, olha para Jesus e pergunta: o que você veio fazer aqui? E Jesus responde para Pedro: eu vim ser martirizado. Eu vim novamente passar pela cruz. Quando Pedro ouve isso, ele entende que chegou o tempo dele se entregar. Chegou o tempo dele morrer. Então Pedro volta, se entrega, é pendurado numa cruz, e nesse momento ele diz: vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Salvador. É nesse mesmo tempo que Paulo é decapitado. E Nero então se suicida, mas outros imperadores cruéis vêm, Domiciliano, que também não foi tão ruim igual a Nero, mas também perseguiu os nossos irmãos. E diante dessa perseguição, João, ele vai para a ilha de Patmos, e ali ele tem a revelação do Apocalipse. O que eu quero que você perceba nessa noite? Dentro dessas perseguições, dentro desse vale, dentro dessa luta que esses homens viveram, eles experimentaram coisas tão profundas em Deus, que o Evangelho, ele teve uma nova conotação a partir daquilo que esses irmãos entregaram.
E essa mesma possibilidade está disponível para nós todos os dias, diante das pressões que nós vivemos, das lutas que nós enfrentamos, dos desertos que nós entramos. É nesse lugar que testemunhos incríveis vão ser gerados e o nome de Deus vai ser exaltado através da nossa vida. Porque é quando nós não temos mais o que fazer, quando todas as possibilidades se esgotaram, é nesse lugar que o ambiente se torna perfeito para a manifestação do Filho de Deus. É quando o barco está perto de naufragar, já entrando água, com vento, com terremoto, e nós nos perguntamos: cadê Jesus? E muitas vezes não percebemos que Ele está vindo andando sobre as águas. Só que antes de chegar a esse limite, enquanto nós tivermos forças, Ele vai deixar a gente provar para Ele até onde nós estamos dispostos a ir, movidos pela fé. E é isso que o autor dos Hebreus está tentando mostrar para aquele povo. Olha, eu sei de tudo que está acontecendo ao redor, mas vocês foram iluminados. Vocês sabem quem é Jesus Cristo. Lembra quando vocês experimentaram essa graça pela primeira vez? Lembra quando vocês aceitaram os poderes da vinda vindoura? Vocês abriram mão de tantas coisas. O que o autor está querendo mostrar aqui? Lembra do primeiro amor de vocês. Eu não sei você, mas eu lembro perfeitamente do dia que essa graça me encontrou. O dia que os meus olhos foram abertos e eu tive a revelação sobre quem é Jesus Cristo. E irmãos, eu não sei você, mas para mim nada mais fazia sentido. Eu não me preocupei em perder amigos. Eu não me preocupei em perder relacionamentos. Eu não me preocupei em perder algumas coisas financeiras. A única coisa que eu queria era conhecer e prosseguir e conhecer esse Jesus. Nós pregávamos para o travesseiro, pregávamos para a porta, para a cama. Passava um poste, eu ficava preocupado. Será que esse poste vai estar no céu? Eu vou falar de Jesus para ele. Eu acredito que muitos aqui já foram assim. Quem aqui foi assim no seu primeiro amor? E é interessante porque o que você hoje, o cristão que você é hoje, diria para aquele cristão que você foi no primeiro amor? O que você diria para você hoje, se você tivesse a oportunidade de estar com você nesse primeiro amor? Olha como nós mudamos, né? Olha como nós fomos nos moldando. A nossa fé foi perdendo a convicção. E a gente foi, de alguma forma, buscando sempre caminhos mais fáceis. Mas Jesus nunca nos enganou. Irmãos, tem muita coisa disponível para nós e eu acredito que tem muita coisa incrível para a gente conquistar. Só que se nós não soubermos entender o tempo, se não soubermos discernir as estações, nós vamos correr atrás de coisas que Deus quer nos entregar em um tempo propício. Nós vamos fugir de batalhas que Deus quer que a gente enfrente para a nossa fé sair mais madura. Sabe por quê? Mateus capítulo 5. Depois de pregar o sermão da montanha, o próprio Jesus vai dizer: olha, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando mentirem ao vosso respeito, quando perseguirem vocês, caluniarem. Grande é o vosso galardão. Foi assim também com os profetas antes de vocês. O que Deus está tentando nos mostrar? Olha, o tempo de dificuldade que você está vivendo hoje, as lutas que você está enfrentando, homens que vieram antes de vocês também enfrentaram, mas eles se mantiveram íntegros à palavra que foi revelada, eles se mantiveram fiéis ao propósito e eles conseguiram alcançar a promessa. Vocês precisam trilhar esse mesmo caminho. Vocês precisam acreditar tanto nessa verdade, que nada seja o suficiente de tirar vocês dos caminhos que eu já trilhei para vocês. Porque, como diz nosso pastorzão, o futuro está pronto. Já tem algo em Deus preparado para você. E muitas vezes nós queremos correr loucamente atrás de coisas que Deus quer nos dar, quando o que Ele espera é que a gente desfrute da presença dEle. É quando você compra um presente para o seu filho e você guarda, e ele chega louco para ganhar um presente e começa a te pedir, começa a fazer com que, de alguma forma, você antecipe o tempo dele ganhar.
Mas tudo que você quer é que ele continue se relacionando com você. Sabe por quê? Porque o presente já está comprado. Então, agora, o Pai só quer que a gente se sinta completo com a presença. E é essa presença que está disponível. É essa presença que Deus quer revelar para nós todos os dias, independente do lugar que nós estejamos hoje. Porque alguns de nós hoje estão passando situações difíceis na área da saúde. Nós lemos algumas pessoas com câncer, outras com inflamação nas artérias. Alguns irmãos estão com problema no sangue, depressão. E diante desse cenário, nós chegamos num lugar como esse e a nossa mente está querendo se condicionar apenas a uma saída, uma solução para o nosso problema. Quando, na verdade, o que Jesus tem para te oferecer é muito maior que isso. O que Ele tem para te oferecer não é apenas uma cura momentânea, passageira, porque toda cura é passageira. Todos os homens que foram curados, todas as pessoas que receberam um milagre, um dia elas morreram. Mas o que Deus tem para entregar para nós nessa noite é algo que é eterno, que vai reverberar não apenas nesse tempo, mas vai reverberar em toda a eternidade. É uma vida inteira nele. Mas para isso, nós precisamos nos manter fiéis, não nos dobrar a qualquer situação, a qualquer gigante. Essa semana eu estava fazendo o devocional e eu li sobre o cativeiro babilônico. E lá em Daniel, no capítulo 3, vai falar sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei Nabucodonosor, ele faz uma grande estátua de ouro. E naquele momento, todos do reino, eles são obrigados a se prostrarem diante daquela estátua. Só que aqueles 3 jovens, eles resolvem não se prostrar. Eles resolvem continuar convictos naquilo que eles acreditavam. E todo o reino se dobra, e os generais percebem que aqueles jovens, eles não se dobraram e vão até ele, começam a questioná-lo, até que uma sentença sai, onde agora aqueles jovens, por não se prostrarem ao rei, vão ser jogados numa fornalha. Só que antes de chegar nessa fornalha, uma possibilidade é dada a esses jovens. Eles podem negar. Irmãos, percebam que sempre uma porta de possibilidade vai ser aberta. Ou nós continuamos convictos, ou nós negamos. Só que aqueles homens, eles não negociam. E eles são lançados numa fornalha. E enquanto a fornalha está ali muito aquecida, 10 vezes mais, todos que estão em volta percebem que foram colocados 3. Mas ali naquele lugar, tinham 4 homens. E eles vão perceber que o próprio Jesus Cristo está no fogo, na fornalha, junto com aqueles homens. O que eu quero te mostrar com isso? Esse mesmo Jesus está com a gente nos momentos mais difíceis que nós vivemos. E nós não percebemos. E, irmãos, se hoje nós percebemos que durante esses cenários caóticos Ele está presente, nós vamos parar de nos preocupar com a saída e vamos desfrutar a sua presença. Porque quando nós desfrutamos de quem Ele é, todas as outras coisas são acrescentadas. E então o autor continua: vocês viveram isso tudo e vocês não sucumbiram. Agora vocês não podem abandonar a vossa confiança. Por quê? Porque grande é o vosso galardão. Irmãos, nós não podemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos abandonar a convicção de que Jesus Cristo, Ele vai agir segundo os princípios que regem as nossas vidas, princípios eternos. Não negocie os seus valores em tempos de adversidade. Não negocie o que você acredita em momentos circunstanciais, porque eles vão passar. Ele vai chegar ao fim. E você vai ter a oportunidade de sair desse lugar muito mais perto de Deus, ou da mesma forma, de repente, com que um dia você iniciou a sua jornada, sem convicção, sem fé. Eu lembro, Fabi, Zé, que teve um Amós, que um rapaz, ele pediu para ir embora.
E nós fizemos de tudo para aquele homem ficar. Só que chegou um momento que ele pediu, e nós conversamos, e resolvemos liberá-lo. E quando ele entrou no carro, a gente conversou com ele, ele falou assim: todo mundo já sabia que eu iria desistir. A minha família não vai sair decepcionada comigo, porque eles sabem que eu não termino nada que eu começo. Quando aquele homem falou aquilo, dentro de mim veio um sentimento, sabe? Um sentimento de que aquele lugar era a oportunidade para ele viver coisas novas, para ele começar e fechar ciclos. Mas ele resolveu, mais uma vez, impedir aquilo que Deus queria fazer na vida dele, porque ele não teve a capacidade de permanecer. Ele não teve a capacidade de acreditar que é possível ele ter uma vida nova. Porque nesses lugares realmente que nós empreendemos fuga, nos momentos de confortáveis, se a nossa mente mudar, se houver uma transformação, nós vamos nos manter fiéis à fé, ao princípio. E é isso que o autor pede aos hebreus: olha, vocês têm que viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem aqui sobre Abacuque. E é no capítulo 2 do livro de Abacuque que o próprio Deus fala essa frase. Quando Deus diz para Abacuque: olha, Abacuque, o justo, aquele que acredita, ele vai viver pela fé. O que estava acontecendo? Deus tinha revelado para Abacuque que iria levantar os babilônicos, os caldeus, para trazer juízo sobre Judá. Quando Deus fala isso para Abacuque, Abacuque fica com muito medo. Por quê? Porque os caldeus eram uma nação impetuosa, violenta, sanguinária. E Abacuque começa a questionar Deus, como um Deus justo, como um Deus santo, como um Deus poderoso, como um Deus bom pode fazer isso, levantar essa nação para trazer juízo sobre nós. E Deus então manda ele escrever em pedras uma mensagem que iria se tornar visível em um tempo determinado. Então Deus diz: olha, o justo vai viver pela fé. O que Deus está revelando para Abacuque: olha, por mais que isso tudo sobrevenha, por mais que de repente vocês vivam tempos difíceis, a fé vai dar a certeza que vocês vão continuar vivendo a minha vontade nesse tempo. É a nossa fé que nos dá a confiança que aquilo que se vê é temporal, é passageiro. É a fé que nos dá a confiança para que a nossa alma não sucumba diante daquilo que nós vivemos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos, de alguma forma, fazer com que a nossa fé seja ativada, linkada ao Espírito, porque a fé é um dom, e um dom que vem de Deus. Para quando as adversidades vierem, nós continuarmos posicionados. E que lugar melhor para ter fé do que em momentos de dificuldade? Que lugar melhor para ter fé em momento de impossibilidade? Aí nós vamos entender o que Paulo diz em Romanos 5, quando ele diz assim: alegrai-vos na tribulação. Aí é doideira, né, gente? Alegrai-vos na tribulação. Como é possível me alegrar na tribulação? Como é possível eu ter felicidade diante de um cenário devastador? E ele vai continuar. A perseverança vai trazer paciência. Vocês vão aprender a esperar, mas vocês vão esperar, convictos e posicionados. A paciência vai trazer experiência. Essa espera vai produzir em nós a certeza que o nosso Deus vai se manifestar. A experiência vai produzir em nós esperança, porque nós sabemos ao certo que Ele vai intervir, e a esperança não nos deixa confundir. O amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. Olha o que Ele está mostrando para nós. É diante do cenário adverso que nós aprendemos mais sobre quem é Deus. Nós precisamos mudar a nossa concepção diante daquilo que nós estamos vivendo. A nossa ótica, ela tem que ser reprogramada. Nada na vida do cristão
vai ser fácil. Nada na nossa vida vai vir de mão beijada. Olha toda a sua história. Olha tudo que você já viveu. Mas você chegou até aqui, com dificuldades, com dores, com lutas. Será mesmo que você, sendo quem você é, teria condições de suportar tantas adversidades que você viveu? Será que você seria forte o suficiente para se manter íntegro diante de tantos cenários que já se levantaram sobre a sua vida? Você está aqui hoje, é a prova do amor de Deus com você. Porque muitas foram as vezes que nós pensamos em desistir. Muitas foram as vezes que nós pensamos em largar tudo. Mas por permanecer, nós chegamos até aqui. E hoje, as experiências que nós vivemos nos dá a convicção que vale a pena ser fiel a esse Deus, porque Ele nunca nos deixou órfãos. E Ele estando agora com a gente, Ele libera mais uma sentença, mais um princípio que nós temos que anotar na nossa vida, na tábua do nosso coração. Porque Ele diz: em breve, aquele que vem, virá. Em breve, aquele que vem virá. Quando nós falamos da volta de Jesus, eu lembro que eu era muito pequeno, minha avó já falava: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E dentro de mim criou um abismo enorme. E até uma incredulidade, porque os anos foram passando. E Jesus nunca voltou. Só que nós condicionamos a volta de Jesus sempre ao céu se abrindo, Apocalipse 21. A boda do Cordeiro, Ele descendo no cavalo branco, com o diadema na cabeça, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada, que Ele vai julgar as nações, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o exército celestial seguindo. Mas eu nunca vi isso acontecer, porque ainda não aconteceu. Mas eu já vi várias pessoas ao meu redor terem um encontro com Deus. Pessoas que um dia estiveram aqui sentadas do nosso lado e não estão mais. E, irmãos, acontece de uma hora para outra. Semana passada, nós estávamos aqui no restaurante e é muito comum irmãos que já almoçam com a gente há muito tempo, ganharam a nossa confiança, ajudar a gente nos trabalhos aqui da igreja e comer com a gente aqui dentro. E dentro desses irmãos, Russo era um homem jovem, devia ter os seus 50 anos, 40 e pouco, forte, grande. E ele já almoça aqui há muito tempo. Só que nas 2 últimas semanas, ele começou a aceitar o convite e sentar com a gente na mesa. E ali na mesa, ele ouvia a gente compartilhar de Jesus, das experiências. Ele ouvia a gente testemunhar sobre coisas que Deus tem feito no nosso meio. Então, Russo sempre ajudando, sempre almoçando. Nós convidamos ele para estar aqui se batizando. Só que no sábado, Russo toma um tombo, bate de cabeça no chão e na hora entra em coma. Já fica paralisado do pescoço para baixo. Agora, ele é internado, sem poder prescrever um diagnóstico, porque ele estava em coma, os médicos sem saber o que estava acontecendo. Na quarta-feira, ele tem uma melhora, só que na quinta-feira ele vem a falecer. Jesus voltou para Russo. Ele não voltou para mim e para você, mas Jesus voltou para Russo. Quantas são as vezes que nós condicionamos a vinda do Mestre, a vinda triunfal, e esquecemos que não sabemos quando vai ser a nossa senha, como diz nosso pastor. Não sabemos quando nós vamos ser chamados. E não nos preparamos. E não nos mantemos fiéis aos princípios, porque acreditamos que nós sempre vamos ter mais algumas chances. Mas o próprio autor de Hebreus diz: aquele que vem, virá. Por isso nós não podemos retroceder. Por isso nós não podemos voltar atrás. Ei, tá difícil, tá apertado. A enfermidade está consumindo a mente, a alma, o coração. A depressão, a ansiedade tem tentado empreender um destino para você. As impossibilidades, os gigantes estão enormes. Mesmo diante desse cenário, não retroceda. Não volte atrás. Você foi machucado pelo líder, você foi ferido, traíram sua confiança, te colocaram para escanteio, abusaram de você emocionalmente,
abusaram daquilo que você tinha a oferecer, você foi usurpado. Mesmo assim, não desista, porque em breve aquele que há de vir virá. É uma promessa que Ele nos deixou, que por enquanto Ele está conosco, mas em breve nós estaremos com Ele. E agora o autor vai encerrar dizendo: aqueles que retrocedem, Deus não tem agrado neles. Aqueles que sucumbem, aqueles que abandonam, que abdicam da fé pela incredulidade, por achar que o que está vivendo é maior do que o nosso Deus, Deus não se agrada. O maior sacrifício de todos já foi feito em favor do meu e do seu pecado. O que eu acho mais incrível desse Deus e o que diferencia ele de todos os outros deuses é que os outros deuses, a relação com seus servos os servos têm que dar, têm que oferecer, têm que sacrificar para que de alguma forma ganhem algum tipo de benevolência desses deuses. Só que o nosso Deus, Ele mesmo entregou o que Ele tinha de melhor em favor da gente. Então, antes de nós entregarmos qualquer coisa para Deus, Ele já entregou para nós. Ele já entregou para você. E esse Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você não está sozinho, que você precisa se manter fiel. São tempos de dificuldades, são tempos de lutas, são tempos de dores. Talvez, igual Paulo diz em Gálatas 6, você traga no seu corpo algumas marcas. Ou as marcas não estão visíveis, mas são marcas na sua alma, diante daquilo que você viveu por amor a esse evangelho. Mas, irmãos, não está sendo em vão. Deus não deve nada a ninguém. E por mais que a gente espere que Ele faça algumas coisas por nós, por mais que nós tenhamos algumas expectativas de conquistar coisas nele, e isso não é errado, muito melhor que isso é estar nele, é viver ele e experimentar todos os dias, assim como o salmista diz, e ver o quanto Deus é bom e fiel. Ele é aquele que nele espera. E você que tem esperado no Senhor, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. E talvez, diante dessa mensagem, você se sentiu aquecido na sua alma, no seu espírito. Nós não temos tempo, por isso eu não vou chamar você aqui na frente. Mas, se isso for real para você, se hoje você se encontra cansado, desanimado, dentro de você já não queima mais essa verdade a ponto de você ficar posicionado em dias de dificuldade. Quem sabe a sua fé até está sucumbindo, você já até parou de acreditar. Eu acredito que nessa noite você vai ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você levantasse suas mãos, colocasse a mão na direção do seu coração, fizesse alguma coisa, mas que você se expressasse para Deus. Eu, Pastor Rafael, nós não podemos fazer nada por você. Se você veio aqui apenas ouvir as nossas palavras, você vai voltar vazio. Mas se você entende que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você, a sua vida pode ser ressignificada eternamente. Porque aí você vai entender aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós podemos estar até abatidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não esgotados. Talvez o seu homem exterior esteja até cansado, corrompido, mas o seu homem interior está sendo renovado. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha renovar pessoas nessa noite. Assim como essa palavra veio até a minha vida e trouxe ânimo, trouxe certeza, trouxe fé, dispensa nessa mesma medida na vida dos seus filhos e filhas. Que nós possamos entender que o tempo presente, as tribulações não se comparam ao que já foi reservado para nós. Ah, Deus, quando nós entendemos
o Deus que nós servimos, a nossa percepção diante do que nós estamos vivendo muda. Por isso eu quero te pedir, Pai, renova a força do cansado, levanta aquele que está abatido. Ah, Deus, revigora aquele que está cansado, traz alegria àquele que tem vivido tempos de tristeza, traz certeza àqueles que estão incrédulos. Que nós possamos, Deus, experimentar esse Deus, que nós possamos, Deus, assim como o autor de Hebreus escreveu, permanecer, porque existe uma bênção da permanência, existe uma bênção, Pai, quando nós acreditamos o suficiente para entender que logo depois dessa tempestade vem a calmaria, vem o tempo de paz, e lá nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha confirmar essa palavra em corações dessa noite, e em nome de Jesus, esses pedidos de orações, Pai, que falaram sobre enfermidades, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nessa noite venha trazer um bálsamo de cura, que o Senhor venha trazer, Pai, a certeza e a convicção que ainda que a cura física não venha nesse momento, mas vale viver esse cenário com o Senhor do que permitir, Deus, que a incredulidade tome conta do nosso coração. E em nome de Jesus, eu quero declarar, irmão, que essa semana vai ser uma semana diferente na sua vida, que você vai experimentar nessa medida, nesse nível de fé, coisas sobrenaturais, poderosas em Deus, que os seus celeiros sejam fartos, que aonde você colocar as suas mãos prosperem, que seus pés, ao tocar em qualquer ambiente, ali o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido, que a graça poderosa do nosso Deus, que é melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar, que o teu amor, que o teu Espírito Santo vá na nossa frente, cuide da nossa família, da nossa casa, e nós oramos em nome de Jesus. Você que pode, irmão, eu quero te convidar a dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai na paz, que Deus te abençoe, tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.